Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, o canal onde eu falo tudo o que você precisa saber para se tornar um especialista em Elastic Stack. Eu sou o Eduardo Neves e no vídeo de hoje nós vamos estrear o quadro Perguntas e Respostas. O que é o quadro de Perguntas e Respostas? Deixa eu explicar um pouquinho para você. É o quadro onde você faz perguntas e eu respondo. Olha que mágico isso. Pois é. Então você faz perguntas, podem fazer essas perguntas tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto nas caixinhas de perguntas que eu abro no Instagram. Eu vou selecionar essas perguntas, vou trazer para cá e vou responder elas. Então tem perguntas de tudo quanto é tipo, nós vamos responder todas essas perguntas. E já se inscreve no canal, já deixa aquele like maroto. Estou aqui com meu celular para pegar as perguntas, então vamos começar respondendo as perguntas. Estou pegando aqui da caixinha que eu tive no Instagram. A primeira pergunta que nós vamos responder é a pergunta do Silveira Lusca. Silveira Lusca perguntou o seguinte: alguma dica de monitoramentos para uma rede doméstica com Elastic no Raspberry Pi? Bom, monitoramento de uma rede doméstica, eu preciso entender o que seria o monitoramento de uma rede doméstica, né? Mas, vamos lá, vamos tentar supor aqui. Você está com um Raspberry com o Elastic instalado lá dentro do Raspberry. Alguns pontos interessantes aqui. Armazenamento. Por quanto tempo você quer armazenar isso? Estou nem falando do que a gente pode fazer ali como monitoramento ainda, né? Mas armazenamento. Pô, será que estar no Raspberry é a melhor opção para ter um armazenamento de longo prazo? Eu vou ter armazenamento de um dia? Quantos eventos estão sendo gerados por essa rede? Qual o tamanho disso? Talvez ter ali o Elastic dentro do Raspberry não seja a melhor das opções. Mas para fazer monitoramento de rede, tanto tráfego que está passando, notebooks que estão conectados, quem conectou, usuário que fez login, toda essa parte de monitoramento dá para ser feito com o Elastic, sem problema algum. Eu só, talvez, não recomendaria aí o uso de um Raspberry. Por quê? Porque eu vou querer ter visualização disso depois, eu vou querer ter o monitoramento disso, o armazenamento disso, histórico de tudo isso, e o poder computacional do Raspberry pode aí não ser a melhor das opções para a gente estar trabalhando com isso. Então, eu aqui não recomendaria você usar um Raspberry. Se você vê algum sentido no uso de Raspberry ou algum detalhe maior, manda aqui no comentário que a gente discute sobre isso e eu posso aí ver até entender um lado onde eu consiga usar um Raspberry, mas hoje eu não consigo ver um Elasticsearch dentro do Raspberry fazendo esse trabalho. Talvez, se a gente colocasse um Logstash para fazer o envio, estando ali pegando e mandando o envio dentro de uma rede, usar um Raspberry pode ser uma opção, mas enfim, colocar stack dentro do Raspberry talvez não seja a melhor solução, beleza? Então vamos para a próxima pergunta aqui agora no celular. Vamos lá, vamos selecionar aqui alguma pergunta aqui. Seguindo nessa mesma linha de perguntas, nós vamos aqui a pergunta do Alexandre. Alexandre, o quê? Eu tenho que chegar. Alexandre deve ser Ribeiro, porque eu não consigo ver o nome como um todo aqui. O Alexandre fez a seguinte pergunta: alguns exemplos de caso de uso da Elastic Stack. Bom, vamos pegar alguns exemplos de caso de uso que a gente pode trabalhar com a stack. Eu vou pegar primeiro exemplos que eu já usei e depois eu dou alguns exemplos que eu vi, tá? Exemplos que eu já usei. O exemplo clássico, coleta de logs. Esse é o exemplo que eu mais utilizei até hoje, a gente trabalhar com a coleta dos logs. Então, eu tenho ali dentro de um data center, dentro de uma cloud privada ou pública, dentro de uma infraestrutura local ali da maquininha, rede doméstica, como na pergunta anterior, que passou por aí, eu estar coletando esses logs para uma posterior análise. Então, eu coleto esses logs ali com o Firebase, ou com o Logstash fazendo uma recepção, talvez, de um syslog, alguma coisa assim, jogo esses caras para dentro do Elasticsearch e visualizo com o Kibana. Esse é o exemplo de caso de uso mais simples que eu já vi e utilizei na stack. Exemplos mais complexos, logs e métricas. No caso de uso, você está coletando além dos logs, fazendo a coleta de métricas, métricas do seu servidor, métricas das suas aplicações, e cruzando esses dois dados, né? Então, você tem ali essas duas possibilidades. Uma terceira possibilidade de uso da stack,
que aí a gente fecha ali com a tríade da observabilidade, né? A gente tem métricas, logs e os traces, né? Que seria a parte de APM, onde eu coleto os traces, né? Traces são, vamos pegar que são as trilhas da minha aplicação, sendo bem simples na minha colocação sobre o que é trace aqui para você. Então, eu coleto esses traces, coleto os logs, coleto as métricas, correlaciono tudo isso e tenho ali a questão da observabilidade rolando ali. Então, eu posso trabalhar com isso. Outro caso de uso da Stack, CIEM, né, onde a gente pode trabalhar com eventos de segurança. Então, eu coleto eventos para fazer análises de segurança em cima da minha aplicação, para eu poder entender o que está acontecendo nos quesitos de segurança, login, SSH, tráfego, DP, TCP para todo lado. Então, eu consigo usar isso também, já usei a Stack para isso. A gente tem também a parte de Enterprise Search, onde a gente pode fazer buscas, a gente pode trabalhar com busca textual e tudo isso do Elasticsearch. Aí a gente está falando mais de Elasticsearch como um todo. Já usei a Stack para trabalhar análise de sentimentos, a gente fazia uma coleta de coisas na internet e de acordo com o que a gente coletava, a gente tomava algumas decisões. Isso tinha um dashboard no Kibana, onde a gente sabia se o que estava acontecendo era positivo ou negativo, tá? Já trabalhei também com monitoramento de temperatura e vários outros sensores dentro de uma infraestrutura, então eu usava também a própria Stack para fazer esse trabalho. Já usei ela para fazer análise de redes sociais. Bom, esses são alguns exemplos de casos de uso da Stack como um todo. Casos de uso das ferramentas um pouco mais isoladas, por exemplo, só o Elasticsearch. Já trabalhei com Elasticsearch em e-commerce, né, para buscas relacionadas e tudo. Já trabalhei com Elasticsearch em tribunais, para busca processual e tudo isso. O Logstash em si, já trabalhei com o Logstash não conectando em base Elastic, nem consumindo nada da família Elastic, mas sendo como uma grande ferramenta de TL no meio do caminho para transferir, né, fazer logística de dados entre um local e outro. Então, assim, a Stack ela é muito versátil. Dá para fazer muita coisa. Esses são alguns exemplos que a gente tem. Bora para a próxima pergunta. Vamos pegar aqui a próxima pergunta. Próxima pergunta é de quem? Deixa eu ver, já respondi essa aqui. Dica de monitoramento. Exemplos de uso da Stack. Tem aqui uma pergunta do Felipe EACS. Ele perguntou para mim aqui. Vamos lá. Qual a melhor forma de relacionar dados dos logs com os dados coletados do Agent APM? Uma ótima pergunta, Felipe. Bom, qual que é a melhor forma? A melhor forma que eu vejo hoje é a gente fazer essa coleta usando o ECS, que é o Elastic Common Schema, né? Que é o esquema padrão de dados da Elastic. Quando a gente usa Elastic como esquema, alguns dados que foram coletados dos logs, por exemplo, do container onde a aplicação está, mais os dados que foram coletados do trace da aplicação do container que ela está, eu tenho ali, por exemplo, o container ID ou alguma coisa assim que correlaciona que essas duas informações saíram do mesmo lugar, né? Porque o Elastic Common Schema ele vai me ajudar a fazer esse tipo de correlação e eu ligar log, métrica e trace numa coisa só também, ligar a parte de security, tudo como uma coisa só. Então, o melhor jeito que eu vejo hoje é respeitando o uso padrão da stack, né? Não apagar essas informações, usar elas como informações para sua correlação. Agora, se você está pegando as coisas do seu próprio jeito, aí você vai ter que criar um interconector entre esses dados. Mas, naturalmente, a Elastic Stack já faz essa correlação para você. Eu diria que ela já vem pronta ali, você tirou do forno a correlação. Ela já está pronta, beleza? Próxima pergunta. Aqui, essa aqui é do R.R. Silva. R.R. Silva fez a seguinte pergunta: conhecimento elástico ciente é um bom investimento a longo prazo? Olha, se é um bom investimento a longo prazo, bom, eu não posso prever o que vai acontecer com um, mas eu diria que é sim um bom investimento o estudo do Elastic CA, na verdade, o estudo da Stack como um todo.
Eu sou a prova viva de que estudos de boas ferramentas a longo prazo têm o seu valor. Aí eu comecei a estudar Elastic com 2013 para 14, se não me falha a memória. Talvez um pouco antes disso, estou péssimo com datas, talvez 13 para 14, por aí mesmo. E hoje eu colho frutos de ter estudado uma ferramenta e ter ser hoje especialista nessa ferramenta. O Elastic CIEM é uma ótima ferramenta para começar um CIEM, para trabalhar um CIEM. É uma ótima ferramenta porque a gente vai trabalhar com tudo em uma ferramenta só, observabilidade, o CIEM, tudo ali estando junto. E eu considero, sim, um ótimo investimento a longo prazo. Vale a pena muito estudar a Elastic Stack, vale a pena muito entender todos os conceitos que estão por trás dela, e não vai ser um conhecimento perdido, cara. Então, se aprofunda. Aqui no canal tem bastante conteúdo sobre isso. Tem alguma dúvida, já manda aqui embaixo para gente no comentário, para eu responder. É isso. É sim um ótimo investimento, tanto a curto quanto a médio quanto a longo prazo. Beleza? Bora para mais uma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta aqui do Ricardo Rocha primeiro. Como correlaciona o campo source address de IP com o país a que este IP pertence? Uma ótima pergunta também. Vocês já viram, né? Todas as perguntas são uma ótima pergunta. Bom, como que eu faço para essa correlação? Primeiro, Elasticsearch tem campos do tipo GeoIP, né? GeoIP que eu falei vai pegar essa parte geográfica de latitude e longitude do seu IP. Então, o que você precisa é usar o campo correto e fazer a transformação correta. Você pode fazer essa transformação com o Logstash. Você tem que ter um mapping dizendo que é um campo do tipo GeoIP dentro do teu Kibana, senão você não vai conseguir trabalhar isso. É só pegar o meu IP e colocar para dentro do Kibana, ele vai funcionar? Não. Tem que ter o mapping correto do outro lado. E aí você pode fazer essa transformação no Logstash, para ele já pegar para você a latitude e a longitude desse IP. Então você usa no Logstash o filtro do tipo de OIP, se não me falha a memória, o nome do filtro é esse mesmo, a gente pode confirmar. Caso não seja esse nome, vai aparecer com o nome correto, né? Você pode usar o GeoIP para fazer isso, e aí ele já vai fazer isso automaticamente para você. Lembrando que do outro lado, onde os dados são recepcionados, que é o Elasticsearch, você também precisa trabalhar esse tipo de dado lá. Ele precisa estar lá como esse tipo de dado. Não basta só estar lá como um float, você coloca uma latitude e uma longitude, o Elastic não vai entender isso como latitude e longitude. Beleza? Bora para mais uma pergunta, a última do vídeo de hoje, né? Então, mandem perguntas para a gente responder no vídeo. Deixa eu pegar aqui a última pergunta. A última pergunta, ela é do Eric Tonon. Tonon. Eric.tonon. A pergunta que, na verdade, faça um comparativo entre OpenSearch da AWS versus Elasticsearch. Olha, uma ótima pergunta, eu não vou conseguir responder ela aqui, mas gravarei um vídeo fazendo um comparativo entre OpenSearch e Elasticsearch. O que eu posso primeiro já dizer para você aqui é que sim, são ferramentas bem diferentes, apesar de serem bem parecidas, são bem diferentes, hoje seguem fluxos completamente distintos, mas sim, farei um vídeo com mais detalhes comparando as duas ferramentas. Beleza? Esse foi o nosso primeiro vídeo de perguntas e respostas. Se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa aqui no comentário que você gostou. Já larga a sua pergunta, que eu vou pegar as perguntas que estiverem aqui embaixo desse vídeo, mais as perguntas que estiverem na caixinha do Instagram, e vou responder num próximo vídeo, beleza? Valeu, aquele abraço, tchau e fui!